Ministério Pão Vivo apresenta Gotinhas da Verdade. Gotinhas da Verdade, um canal a serviço do Reino de Deus. As lições, mais um tempinho de aprendizado no livro de Deus. No último vídeo, a gente encerrou com aquela expressão: para que Deus seja tudo em todos. Isto está em 1 Coríntios capítulo 15, verso 28. Quando o apóstolo vinha descrevendo o reino, isto é, a autoridade total que o Senhor Jesus Cristo recebeu do Pai. Ele, filho, ele, homem, como homem, ele morreu, ele ressuscitou e subiu aos céus, prometendo voltar, e ele voltará, e ao voltar, ele vai assumir o seu reino, o reino que ele receberá do Pai, que ele conquistou na cruz. E ali em 1 Coríntios capítulo 15, verso 28, onde o apóstolo encerra a descrição sobre as coisas. Aliás, mostra ali que todas as coisas foram sujeitas a Ele, sujeitas pelo Pai. Mas há uma exceção. Quando se diz que todas as coisas lhe foram sujeitas, claro está que se excetua, isto é, que há uma exceção. Isto quer dizer que o único que não se sujeitou ao Filho, logicamente, foi o Pai. Este é aquele que, por exemplo, Apocalipse 4:8, ele é chamado de Todo-Poderoso. O Pai é o Todo-Poderoso. Quando nós voltamos ao princípio, nós não vemos um Deus plural. Quando se fala em Deus, quando se fala no Todo-Poderoso, sempre é no singular. Quando no primeiro versículo de Gênesis, consequentemente, o primeiro verso da Bíblia, no princípio criou Deus, note, no singular. No princípio criou Deus o céu e a terra. A terra era sem forma e vazia, mas o Espírito de Deus, olha o singular, mais uma vez, mas o Espírito de Deus pairava, ou seja, chocava, isto é, estava em processo de gestação, de criação das coisas. Aí então, quando a gente chega no verso 27 do mesmo capítulo, aí então nós vamos ver, aliás, no verso 28, nós vamos ver Deus criando. Note que está escrito assim: criou Deus. Olha o verbo no singular. Não é criamos,
criou Deus, pois, o homem, a sua, olha o pronome pessoal, olha o possessivo, criou Deus, pois, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Então, se nós tivéssemos tempo, nós iríamos apresentar uma imensidade de versos, de declarações, sempre mostrando a unicidade de Deus. Quando o homem pecou, quando veio a queda, quando aconteceu a queda, por uma escolha livre do homem, aí aconteceu também a expulsão do jardim. Você vai notar Gênesis 2, no verso 24, que novamente a expulsão é um ato singular de Deus. Deus sempre em evidência como único, como um só. E a gente vai ver no relacionamento Abraão e Deus, a gente vai ver pela primeira vez Abraão declarando Deus, ou nominando, qualificando, identificando Deus como o Altíssimo. Depois, chegando lá em Gênesis 18, 1, você vê Deus se declarando como o El Shaddai, que quer dizer, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Depois, no segundo livro da Bíblia, Êxodo 6, 3, aí então o próprio Deus, ele se dirige a Moisés, Moisés que foi intransigente quando Deus o chamou para tirar Israel do Egito, quando ele sentiu o peso daquela tarefa, ele exigiu de Deus, aliás, ele insistiu com Deus que ele queria saber o nome de Deus. Foi quando Deus se revelou a Moisés como o Eu Sou. Até agora, conforme está escrito em Êxodo 6, 3, Deus se revelava como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, isto é, o Deus dos patriarcas. Aí, sendo que Moisés conseguiu a revelação do nome do Altíssimo, do El Shaddai, do Todo-Poderoso. Aí então, o próprio Deus, como que admirado com Moisés, Deus então declara: olha, eu fui conhecido dos patriarcas, eu fui conhecido até aqui como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, mas como o Eu Sou, como Senhor, é você que está me conhecendo, é você que está tendo esta revelação. Então, concluindo o vídeo de hoje, a gente percebe que o que acontecerá no final é Deus voltando às suas origens. Veremos os detalhes amanhã, depois que o reino
se encerrar, depois dos 1000 anos de reinado de Jesus, quando todas as coisas que lhe foram sujeitas, que foram colocadas embaixo de seus pés, quando todas estas coisas forem pisadas, forem massacradas pelo poder do homem Jesus, conforme o apóstolo Paulo disse, 1 Timóteo 2,5, porque há um só mediador e um só Deus. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O tempo do mediador, o tempo da filiação vai terminar. Aí então o Filho Jesus vai entregar o reino a o Deus Pai, para que Deus seja tudo em todos. Aleluia, aleluia. A gente detalha ainda mais no vídeo posterior. Fiquemos na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.